E aí, PISM 2, tranquilo? PISM 2 não, segundo ano, né? Que vão fazer o PISM 2, não deixa de ser. Tudo bem com vocês? Como é que foi o recesso? Depois desses 15 dias aí estamos de volta. Espero que todos aí sejam descansados, estejam bem, voltem com ânimo maior, né? E hoje então a gente vai dar continuidade às nossas videoaulas do conteúdo de história que a gente tinha parado. Se eu não me engano, né, a gente parou na última aula dando início, a última aula lá atrás, né, sobre o início do processo de independência do Brasil, né? Comecei falando para vocês sobre a crise do sistema colonial, falei de algumas rebeliões coloniais e fechei a aula, lembro, falando ali sobre a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, fazendo um comentário mais por alto, beleza? Pera aí que tá passando um carro de som para atrapalhar aqui, com uma música bem ruim. Hortifruti, ó, quem quiser comprar, aproveita. Frutas, verduras, suco, para repor energia, açaí, viu? Que legal? Então tá, vamos lá, vou fechar aqui. Então olha só, hoje a gente começa a falar então dos principais movimentos, aí, um dos mais conhecidos movimentos de independência, de procurar se separar de Portugal, de independência, né, do Brasil, que é a Conjuração Mineira. Diogo, mas eu lembro, eu vi no livro, eu já ouvi falar que é Inconfidência Mineira. Então, você pode falar Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira, daquele movimento que aconteceu lá em 1789 em Minas Gerais. Por que então que você pode usar esses dois termos, Diogo? Então, como é que eu posso explicar para vocês? Esses dois termos, eles foram adotados de formas diferentes. Seguinte, conjuração, vou tentar explicar o mais simples possível só para vocês entenderem. O termo conjuração, ele significa você ir contra, você tentar dar um golpe, você tramar algo contra alguém. Então aqui no caso seria o rei. Então quando eu falo de conjuração mineira, foram manifestantes que estavam armando uma forma, um golpe, né, uma revolta contra o rei de Portugal. Beleza? Inconfidência significa falta de fé. Significa você não acreditar mais em alguém ou algo, né? Então aqui no caso, os manifestantes, eles não tinham mais fé, eles não acreditavam mais no rei de Portugal. E por isso eles estavam se manifestando contra. Jogar a mesma coisa, não é? E você tem ali esse peso utilizado pelos advogados dos revoltosos que adotavam o termo inconfidência, que é um termo mais brando, é um termo mais leve, enquanto que a coroa portuguesa os acusava de conjuração. Entendeu? Então ela foi utilizada em dois termos. Óbvio, a inconfidência, por ser mais leve, era utilizado pelos advogados e a coroa portuguesa usava como conjuração. Okay? Então pode usar qualquer um dos dois termos. O mais famoso é Inconfidência, né? Quais foram as principais causas dessa Inconfidência Mineira lá no final do século XVIII, né? No mesmo ano da Revolução Francesa? Olha só, as principais causas, né, por ela ter acontecido, elas vão na ideia do que já estava ocorrendo no Brasil, que era a exploração econômica de Portugal. Portugal explorava demais o território brasileiro, principalmente a região das Minas, de Minas Gerais, por causa da exploração de ouro e prata. Né? Ouro e prata não, desculpa, ouro basicamente. Prata basicamente não tinha. Você tinha pedras preciosas, diamantes, por exemplo. Então essa exploração em Minas Gerais era muito mais forte. Né? Você tinha que pagar uma série de impostos em relação a escravos aqui, você tinha que pagar uma série de impostos em relação às minas de ouro ou de pedras que você tinha em Minas. Então era vários impostos. E isso deixava muito descontente os mineiros, né? As pessoas que viviam aqui na região de Minas Gerais, principalmente os donos de minas. Tá? Outra coisa, aqui em Minas Gerais vai ser cobrada alguns impostos que deixavam os colonos de Minas bolados. Primeiro, o quinto. Todo ouro que você extraía, um quinto, ou seja, 20% desse ouro, era extraído para Portugal e esse ouro que você extraiu era transformado em barra de ouro. Né? Esse imposto é chamado de quinto, né? Que vem de um quinto, 20%. Né? Só o fato de você transformar esse ouro em barra já gerou um conflito gigantesco entre colonos e Portugal. Esse imposto também incomodava muita gente. Outro imposto que você tinha era derrama, né?
se chegasse ao final do ano e você não tivesse arrecadado, no mínimo, 100 arrobas de ouro, né, os fiscais poderiam invadir sua casa, por exemplo. Então o fulano lá, ele arrecadou apenas 90 arrobas de ouro no final do ano. Então os fiscais invadiam a casa dele e pegavam tudo de valioso que ele tinha para abater esses 10 arrobas de ouro que faltavam, né? Então era uma pressão muito grande nos mineiros, nos donos de minas, né? Outra coisa que você tinha era a cota mínima anual. Dizia que todo ano você deveria arrecadar tais... variava, né? Mas você deveria arrecadar X, por exemplo, de ouro e de impostos, contando todos os impostos. Você tinha a captação, que era um outro imposto cobrado aqui em Minas Gerais, por escravo maior de 12 anos. Então todo escravo que você tivesse, né, maior de 12 anos, você deveria pagar uma taxa para Portugal. Eram impostos normalmente que afetavam a elite mineira, né? Os donos de minas, os donos de escravos. E ali você já começa a ter uma manifestação, uma revolta grande em cima disso, né? Por parte dessa elite. Não é à toa que a Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira é uma revolta da elite mineira. Tá? Não é uma revolta popular, beleza? É uma revolta da elite. Uma outra coisa que deixava muito satisfeitos aí o Brasil inteiro nesse período, que era a proibição de manufaturas. No Brasil você não poderia ter fábricas, para não gerar uma concorrência com Portugal. Tá? Então você não poderia ter fábrica de tecido, por exemplo, uma fábrica de ferramentas, enfim, você não poderia ter fábricas, porque senão você geraria uma concorrência com as fábricas portuguesas. Então era proibido isso. E isso gerava uma insatisfação muito grande na coroa. Né? Na coroa não, desculpa, nos colonos. E aí você, então, devido a essas várias insatisfações, a elite mineira ela começa a se organizar e a tramar, né, com ideais iluministas ainda, a tramar contra a coroa portuguesa e buscando a independência da região de Minas Gerais. Não é a independência do Brasil, é a independência da região de Minas Gerais. Tá? Só que essa Inconfidência Mineira ela não teve participação popular. Ela não foi uma revolta com participação de escravos, de negros, de ex-escravos, de camponeses, fazendeiros, de pequenos fazendeiros. Não, artesãos, sapateiros. Não. Ela foi uma revolta organizada pela elite de Minas Gerais. Senhores de escravos, fazendeiros, senhores de engenho, donos de minas de ouro, donos de escravos. Tá? O que eles reivindicavam? Uma república independente em Minas Gerais, a criação de uma universidade em Vila Rica, onde é Ouro Preto. Eles queriam uma universidade laica, ali, separada da religião e separada do controle português, e queriam liberar as manufaturas no Brasil. Né? Queriam que fábricas pudessem ser instaladas no Brasil sem problema nenhum. Né? Só que aí vai ser atendido, Diogo, isso tudo? A gente vai ver na próxima aula isso, mas olha só, com relação à escravidão, por ser uma revolta de elite, você não tinha um consenso em relação ao que seria feito com a escravidão. Apesar deles adotarem algumas ideias iluministas, a escravidão ela não vai ser discutida na Inconfidência Mineira. Por quê? Porque muitos dos que estão ali envolvidos, eles eram donos de escravos, eram donos de minas que precisavam de escravos, eram donos de fazendas que precisavam de escravos. Então, como você não tinha um consenso e foi uma manifestação, uma revolta da elite, a escravidão seria mantida. Tá? Então, guardem isso. Na Inconfidência Mineira, você tem uma revolta da elite, sem participação popular, e que a escravidão seria mantida. Beleza? Encerro por aqui, até a próxima aula, quando a gente continua e finaliza a Inconfidência ou Conjuração Mineira. Valeu!